Caçadores noturnos. Especialistas em emboscadas, projetados para o extremo. Estes são grandes felinos. Mas como eles realmente espreitam e matam presas gigantes? O que às vezes nos inclui. Homem versus animal, felino mortal. Na Tanzânia, África, leões dominam a savana. São 9 da noite e um grupo de leões está caçando presas. Centenas de quilos de músculos e ossos deslizam silenciosamente pela mata. E esta noite, a procura por comida os leva aos limites de uma vila chamada Mkuranga. Policiais estão reunidos em volta da delegacia local. Ninguém está ciente do perigo que se aproxima. Até que gritos apavorados surgem da floresta. 2 homens correndo por suas vidas. Atrás deles, 2 leões, que trabalhando juntos, armaram uma emboscada. Em segundos, os leões alcançam os homens, do lado de fora da delegacia. Os policiais ficam presos lá dentro, sem poder ajudar as vítimas. Um policial mira pela janela protegida e dispara. Mas é tarde demais. Os 2 homens estão mortos. Só mais tarde o policial descobrirá que seus tiros foram bem-sucedidos e que os leões também estão mortos. Mas este ataque revela alguns aspectos críticos da engenharia dos grandes felinos. O ataque começou com a marca registrada dos leões, lançando seus corpos de 2 metros de comprimento diretamente na vítima. Quando um leão salta sobre sua vítima, ele usa sua pura força muscular para derrubar a presa no chão. Os homens ficaram presos embaixo das patas gigantes de 20 centímetros e das garras de 10 centímetros. A boca aberta revela caninos de 7 a 10 centímetros, que podem morder com força suficiente para quebrar uma espinha. Estas vítimas se juntaram a uma longa lista de tragédias na Tanzânia. Em média, leões matam pelo menos uma pessoa neste país toda semana. E quanto mais habitats de leões forem transformados em fazendas, cientistas temem que estes números aumentem. O ataque desta noite aconteceu sob a proteção da escuridão, que pode ser o cenário ideal para o ataque de um grande felino. Seus olhos são projetados para emboscadas noturnas. Logo atrás da retina, há uma camada de células reflexivas. Quando a luz entra nos olhos de um felino, ela atinge estas células reflexivas e ricocheteia, ampliando o que o animal vê. Nossos olhos não têm essa característica. É um dos motivos da visão de um felino ser 6 vezes mais poderosa que a nossa no escuro. Esta camada reflexiva também é o motivo para os olhos deles brilharem à noite. Quando os homens na Tanzânia voltavam da floresta, já estava escuro. Escuro demais para humanos, mas com luz suficiente para os felinos. A tênue luz da lua é tudo que um felino precisa para que as células reflexivas de seus olhos façam seu trabalho. Mas os grandes felinos têm outra forma de se deslocar pelas noites mais escuras. Todos esses animais possuem mais de uma dúzia de bigodes, que são como um sexto sentido. Conforme o animal perambula, o focinho se flexiona e os bigodes apontam para frente, procurando obstáculos e até presas. Seus bigodes são tão sensíveis que podem detectar até minúsculos sopros de ar. Um grupo de nervos na base de cada eixo envia sinais ao cérebro dizendo ao felino que alguma coisa está ali.
As mesmas ferramentas que os felinos usam para se deslocar em seu mundo noturno, sua visão e seus bigodes, os ajudaram a se tornarem caçadores noturnos quase perfeitos. Mas estes talentos individuais ficam ainda mais perigosos quando se percebe que leões frequentemente caçam juntos. Leões não são como outros felinos. Eles são caçadores altamente cooperativos. Um grupo de leões avança sobre um rebanho como uma equipe de forças especiais. 2 batedores avançados movem-se silenciosamente por trás e pelos lados do rebanho. Outros membros do grupo se aproximam. Pela frente, em um flash, a emboscada começa. A presa de repente percebe que não tem para onde correr. E o resultado é inevitável. A morte leva apenas alguns segundos. Os jovens, os fracos e os feridos são os alvos mais fáceis. O banquete pode durar horas. Mas outros grandes felinos têm estratégias diferentes. Nas profundezas da selva do sul da Tanzânia, uma equipe de pesquisadores está percorrendo o interior atrás de grandes felinos. Ei, vem cá. Dennis Ikanda e Darien Simpson acham que estão no rastro de um leão. Mas ao invés disso, encontram um leopardo. Ele caiu em uma das armadilhas ativadas por pressão. O animal está ileso e nada feliz. Fica atrás de mim. Este leopardo pesa cerca de 59 quilos. Leões e tigres são 4 vezes mais pesados que leopardos, o que os torna mais poderosos. Mas leopardos podem ser os grandes felinos mais agressivos de todos. O ataque de um leopardo pode ser muito parecido a uma serra elétrica sendo jogada em cima de você. Você vai se machucar muito. E eles saltam em você e chutam você com as pernas traseiras e dilaceram com as patas dianteiras. Vão tentar morder você na cabeça e no pescoço. E a velocidade deles é incrível. Para chegar perto do leopardo, os pesquisadores precisam usar um tranquilizante. É uma dose leve que passará assim que o exame terminar. O efeito está começando. Ele está desmaiando. Finalmente, é seguro chegar perto e explorar as características únicas deste grande felino. Eles são feitos para o combate. Leopardos têm ombros realmente impressionantes. Essa força aqui no pescoço e no ombro o faz subir na árvore com algo 2 vezes maior que ele. Mas o sistema muscular de um leopardo tem que poder fazer muito mais. Por serem os menores dos 3 grandes felinos, eles têm que dividir o território com seus primos maiores, à procura de uma refeição grátis. Contra um dos seus parentes, um leopardo não tem a menor chance. Eles têm apenas 1/4 do tamanho de um leão. Mas é aí que seus músculos fazem a diferença. Eles arrastam as presas para fora do alcance dos seus concorrentes. Os músculos de um leopardo são tão poderosos que ele pode levar uma carcaça mais pesada do que ele para uma árvore. Não são apenas seus músculos que os levam aonde precisam ir. Está vendo a pata? A mesma pegada do seu gatinho em casa, a mesma configuração. Afiada, é bem afiada. É uma arma formidável. Eles podem tirar isso para fora e cortar você em até 2,5 centímetros de profundidade. As garras multiuso de um grande felino. Leopardos precisam delas para subir em árvores. E todos os grandes felinos dependem delas para matar. Quando totalmente estendidas, elas vão fundo em suas vítimas. Até presas gigantescas ficam de joelhos, imobilizadas em um inevitável abraço mortal. Grandes felinos têm 5 destas armas escondidas em cada uma das patas da frente e 4 nas de trás. Apenas os guepardos têm um desenho diferente. Suas garras não se recolhem totalmente, o que ajuda a manter um guepardo em movimento na direção do alvo.
Mas quando se trata de matar e comer presas gigantes, é um grupo de dentes especializados que fazem o serviço. A arcada dentária dos grandes felinos é composta por 30 dentes. Na frente, caninos enormes de até 10 centímetros evoluíram para ser mortais. Quando a presa está morta, os dentes de trás entram em campo. Chamados de carniceiros, eles são projetados para apenas um propósito: cortar a carne em pedaços do tamanho certo. Os carniceiros superiores e inferiores nunca se tocam. Ao invés disso, eles deslizam perto um do outro como um par de tesouras poderosas, cortando mais uma refeição. A mandíbula de um grande felino é projetada para maximizar o consumo de carne. Os cientistas chamam os grandes felinos de hipercarnívoros. Isto porque estes predadores pulam os vegetais. Sua única dieta é a carne de suas vítimas. Eles comem quase 36 quilos toda semana. Seu corpo inteiro é equipado para este propósito. Eles são máquinas enormes de processamento de carne. Até sua língua é projetada como um ancinho flexível para raspar cada bocado. E se esbaldarem uma média de 4 quilos de carne por dia, não desaceleram um grande felino. Seu estômago é, na verdade, muito mais ácido do que o nosso. E como a carne leva menos tempo para ser digerida do que as plantas, os intestinos de um grande felino são 50% menores do que os de um herbívoro do mesmo tamanho. Assim, os grandes felinos se recuperam rapidamente de um banquete e estão prontos para caçar de novo. Os Sundarbans, um vasto pântano na fronteira da Índia com Bangladesh. 9.000 quilômetros quadrados de mangues quase impenetráveis, lama e água salgada. Um habitat improvável para homens e feras. Mas estima-se que 200 tigres de Bengala perambulem por este pântano gigante. Eles pesam até 270 quilos e perseguem todas as presas que puderem encontrar. Mas estes felinos gigantes não são iguais aos outros. Eles usam seus corpos poderosos para um modo surpreendente de emboscada. É de tarde, em um dos muitos canais que cruzam esse pântano gigante. Um barco navega pelos mangues. A bordo, 3 pescadores locais. Na floresta próxima, um tigre avista os homens e se aproxima, usando os galhos e folhas como esconderijo. Ele vê os homens, mas os homens nem sabem que ele está ali. Os tigres possuem uma camuflagem altamente avançada, refinada por milhões de anos de evolução. Os especialistas dividem a camuflagem dos grandes felinos em 2 fenômenos. O primeiro é uma técnica de disfarce aperfeiçoada pelos tigres, chamada de interrupção de padrão. As listras verticais de um tigre trabalham para atrapalhar a leitura do corpo do felino. As listras são desenhadas para desaparecer nas silhuetas de várias árvores, permitindo que o grande felino fique escondido nas sombras. Em seguida, há a mistura de cores. Combinações de cores no pelo do felino, laranja e preto, também o ajudam a se misturar ao meio ambiente, especialmente no amanhecer e no entardecer. O pacote completo de interrupção e mistura de cores pode tornar os tigres de Sundarbans quase invisíveis. Esta combinação de interrupção de padrão e mistura de cores faz de uma floresta frondosa uma área segura para o tigre. À beira da água, um felino faminto silenciosamente segue os homens. Então, sem aviso, ele decide deixar a segurança da folhagem e faz algo que normalmente não associamos aos felinos. Ele mergulha na água, nadando diretamente até o barco. Para patrulhar e caçar nestes pântanos, estes tigres de Bengala se adaptaram, tornando-se mestres em natação. Nos Sundarbans,
Os tigres levaram esta afinidade com a água um passo à frente. Cientistas descobriram evidências de um tigre de Bengala que nadou quase 5 quilômetros pelos pântanos de mangues. Esta combinação poderosa de camuflagem e natação também o tornaram uma ameaça mortal para as pessoas. E este tigre faminto segue rumo aos alvos humanos. Quando o grande felino chega à distância de ataque, outra maravilha da engenharia entra em ação. Estes pescadores estão em uma canoa, vários centímetros acima da água. Mas este tigre é equipado para se lançar para cima, fora da água, puxando um dos pescadores para fora do barco. Os homens tentam resgatar o amigo. A mandíbula do grande felino segura a cabeça da vítima. Os pescadores, em pânico, golpeiam o tigre com galhos até que ele decide que essa refeição traz mais problemas do que realmente vale. O pescador está gravemente ferido. Os caninos do tigre entraram em seu crânio. Incrivelmente, ele sobrevive. Mas novos estudos revelam que a arma mais poderosa de um grande felino pode, na verdade, ser uma única mordida delicada. É noite na Tanzânia. E felinos famintos estão em movimento. O fazendeiro Issa, de 23 anos, está voltando do campo. Quando ele chega à entrada de sua vila, é emboscado por trás por um leão. Os caninos de 8 centímetros do felino perfuraram o torso superior de Issa. Suas cicatrizes revelam evidências surpreendentes de como funciona a mordida especializada de um grande felino. Você tem que se lembrar que, quando você abre a boca de um leão, você vê uma coisa mais ou menos assim. Essa é a abertura que eles têm. Eles abrem seus maxilares grandes, mas toda a massa muscular que eles têm no crânio. Para eles, somos um trabalho rápido. Nós iríamos quebrar como galinhas grandes bem cozidas, comparando com as outras coisas que eles atacam. Issa teve sorte. As mandíbulas de um grande felino o separam de outros grandes carnívoros. Frank Mendel, um anatomista da Universidade de Buffalo, estuda as mordidas mortais de grandes felinos. A tendência é achar que estes animais, por serem grandes e parecerem ferozes, sempre usam muita força em tudo. O fato é que estes felinos pegam seus filhotes, que pesam cerca de 1 quilo, e os carregam por aí, obviamente sem machucá-los. Estes felinos podem controlar a força e usá-la como quiserem. Quando se trata de matar, grandes felinos, na verdade, medem a força da mordida para o tamanho de sua vítima. Com presas pequenas, um ataque relâmpago na nuca pode danificar a coluna dorsal e causar paralisia imediata. Mas com grandes presas, grandes felinos podem usar a força máxima da mordida e matar com uma técnica altamente especializada. Eles vão direto ao lugar mais vulnerável do corpo de um animal grande, sua garganta. Os dentes poderosos de um grande felino podem facilmente rasgar a garganta da maioria das presas grandes, mas eles não rasgam. Na verdade, as mordidas na garganta normalmente não deixam marcas de perfuração ou sangue. Então, como a mordida do felino na garganta mata sua vítima? Frank acredita que os predadores estão executando uma morte quase cirúrgica, interrompendo o fluxo de oxigênio para o cérebro com uma amostra surpreendente de força, uma única mordida suave. Ele acredita que grandes felinos matam presas gigantes, prendendo suas mandíbulas em volta da garganta da vítima. Ao fechar as mandíbulas, os caninos se afundam no espaço mole entre a traqueia e a espinha. A traqueia fica no espaço natural da mandíbula. O felino instintivamente se prende à vítima, até comprimir as artérias carótidas e cortar o fluxo de sangue até o cérebro. A vítima desmaia, sem ter tempo de lutar.
Um grande felino precisa apenas de uma fração da força de sua mandíbula para comprimir as carótidas da vítima. O leão que atacou Issa deixou 2 cicatrizes simples, sugerindo uma compressão rápida de baixo nível. Se o felino tivesse escolhido uma mordida de esmagar ossos, Issa não teria sobrevivido. A habilidade dos felinos de adaptar suas mordidas mortais às suas vítimas confirma seu status de predador projetado à perfeição. Mas seria possível projetar o grande felino mortal? Talvez algo maior? Este é Sinbad, um super felino criado em cativeiro. Não é um leão nem um tigre. É um ligre. Com 408 quilos, Sinbad tem quase 100 vezes o tamanho de um felino doméstico e 2 vezes o peso de um leão ou um tigre. O Dr. Bhagavan Antle cria Sinbad desde seu nascimento. Esse tigre de Bengala pesa cerca de 220 quilos, um macho em idade adulta. Ele tem uma cabeça grande, grande estrutura óssea, mas é um anão quando você vê esse rapaz ligre. Bom menino. Este ligre é o produto de cruzamento de espécies. Eles nunca caminharam pelas planícies da África ou florestas da Ásia. Os cientistas suspeitam que o ligre seria grande e pesado demais para lutar as batalhas de um grande felino selvagem. Mas o leão, o tigre e o leopardo têm se mostrado verdadeiros mestres da sobrevivência. O corpo inteiro deles é projetado para o poder predatório. É uma combinação de tamanho, peso, inteligência e astúcia que faz deles os felinos mortais. Na Austrália, a caçada a um invasor assassino começou. Muitos animais nativos morrem em seu rastro. Até os crocodilos o temem. Mas por que ele está aqui? E por que ele é tão mortífero? Os moradores estão reagindo, mas será que os australianos podem deter o ataque do sapo assassino? Homem versus animal. Sapo assassino. Por milhões de anos, esta ilha-continente criou uma coleção temível de criaturas mortíferas. Cobras, escorpiões, aranhas, lagartos e crocodilos. Mas agora, um vilão inesperado se juntou à gangue e está quebrando todas as regras. Um anfíbio tóxico, Rhinella marina, mais conhecido como sapo cururu. O estranho invasor está roubando habitats nativos da Austrália. Eles comem depressa e com frequência. Sua língua dispara para pegar presas a mais de 2 metros por segundo. Até seus globos oculares são projetados para ajudar a empurrar a comida garganta abaixo. Mas todo predador que tentar enfiar seus dentes neste sapo tem uma surpresa desagradável. Uma mordida pode liberar uma toxina mortal de suas glândulas nos ombros, que é potente o bastante para matar até um crocodilo. Em apenas cerca de 80 anos, eles trilharam seu caminho pelo continente, engolindo tudo o que encontraram. Eles estão disputando com os nativos e transformando quase 46 mil metros quadrados da Austrália em território ocupado. Mas nem sempre o sapo cururu foi um invasor temido. Ele já foi o herói da Austrália. 1935. O voraz besouro da cana, uma praga nativa com gosto por doces, está dizimando a valiosa colheita de açúcar da Austrália. O governo busca desesperadamente uma forma de deter o pesadelo. Seus cientistas chegaram a uma solução: o sapo cururu sul-americano.
Estes anfíbios se alimentam de besouros em suas próprias terras nativas, então parecia uma solução barata e eficiente. Os cientistas decidem fazer uma grande experiência. E eles enviam 102 sapos à Austrália. Os sapos são recebidos como salvadores. Infelizmente, os sapos têm outras ideias. Eles ignoram os besouros da cana, que são difíceis de pegar, e se alimentam de outras criaturas abundantes ali. O experimento deu totalmente errado. Os cientistas frustrados se voltam a pesticidas para solucionar o problema do besouro e esquecem do seu experimento fracassado. Mas os invasores esquecidos não vão a lugar nenhum. Um novo pesadelo está apenas começando. É hora de se reproduzir. A corte começa com os machos dando uma serenata à luz do luar, que atrai as damas. Depois de unidos, o macho agarra a fêmea pelas axilas, apertando bem firme por uma longa noite no lago. Finalmente, a fêmea põe seus ovos na água, enquanto o macho os fertiliza. Missão cumprida. Na Austrália, a população de sapos cururu explodiu. Em poucos anos, os 102 sapos originais tinham se multiplicado em milhões. O sapo cururu fêmea é capaz de produzir 15 vezes mais ovos que um sapo nativo. Quase 30 mil ovos. O ovo leva apenas 3 dias para se transformar em gerinos. E os gerinos, só 4 semanas até se tornarem sapinhos bebês que respiram ar. A velocidade com que ele amadurece dá ao sapo cururu um potencial de praga. Mas o grande problema é: os ovos, girinos e sapos são todos tóxicos. Moradores de lagos australianos que tentam comer os girinos ou ovos envenenados às vezes percebem seu erro e cospem. Muitos que perseveram pagam o preço. Mas um dos melhores controles para a quantidade deste anfíbio estrangeiro parecem ser seus próprios parentes. O sapo cururu é um canibal voraz. Imunes ao seu próprio veneno, sapos maiores comem os menores. Milhões desovam todos os anos em riachos e córregos. Poucos sobrevivem até a vida adulta, mas é o bastante para fazer a população aumentar em média 20% por ano. E conforme os sapos crescem, suas glândulas tóxicas crescem com eles. Nas Américas Central e do Sul, terra natal do sapo cururu, sua toxina tem menos impacto. Depois de milhões de anos de coevolução, jacarés, cobras e outros predadores desenvolveram um nível de imunidade que lhes permite comer este sapo. Mas na Austrália é diferente. Os sapos só estão lá há 80 anos. Os predadores daqui não tiveram tempo para desenvolver uma defesa contra este ataque químico.
E com o passar dos anos, os sapos invadem mais território, deixando mais espécies nativas perto da extinção. A estação das chuvas chega ao norte da Austrália. E conforme a água penetra a terra, algo se agita. Rejuvenescidos pela umidade, os sapos começam a se mover. O ataque desta estação começou. A cerca de 65 quilômetros a leste da cidade de Darwin, a reserva ambiental Fog Dam contém uma das maiores concentrações de predadores nativos de toda a Austrália. Peguei. É bonito. Thomas Madsen está entre os muitos biólogos que cuidam da vida selvagem. Ele foi fácil de pegar. Foi sim. Foi mesmo. Iguanas são apenas um dos répteis nativos que andam pelo parque. Há muitas cobras. Isso, vem aqui. E até o estranho lagarto Muito de bem. gola. Ele é um macho grande e bonito. Mas desde que sapos cururu entraram na região, o tempo está se esgotando para os moradores de Fog Dam. O especialista em cobras Ben Phillips está procurando por cobras da morte. A cobra da morte é um dos maiores predadores de Fog Dam. Ela come sapos nativos no café da manhã, almoço e jantar. Mas Ben faz uma descoberta macabra. Essa não parece tão bem. Ela tá mortinha da Silva. A cobra não tem nenhuma marca, mas é o que tem dentro que preocupa Ben. Tem alguma coisa no estômago dela. Tem algo aí. Vou dar uma olhada. Isso é um sapo cururu. Na boca da cobra está um sapinho minúsculo, carregado de toxinas mortais. A carnificina começou. Cobras da morte e outros predadores estão cometendo o erro fatal de atacar sapos que passam. Conforme suas presas entram na pele, toxinas entram no sistema do predador. Infiltrando-se pelo corpo da vítima, elas provocam receptores químicos no coração, interrompendo seu ritmo e fazendo com que ele se contraia violentamente. Isso pode matar um predador em minutos. A cobra não tem chance. Vai ser um massacre. Eu presumo que 95% das cobras que estou rastreando vão acabar sendo mortas por sapos. E vai ser em muito pouco tempo. A invasão dos anfíbios minúsculos está virando o mundo de Fog Dam de cabeça para baixo. As vítimas da batalha se acumulam no chão. Para ter alguma chance de deter a invasão, os cientistas precisam coletar dados e desenvolver novas formas de combater o inimigo. O sapo cururu venenoso é uma ameaça ao homem, assim como as feras, como a moradora Viv Sobek descobriu. Amante da natureza, Viv era apaixonada por seus crocodilos locais. Os crocodilos de água doce tinham um pequeno ninho aqui, ou uma das fêmeas tinha. Era logo ali. Crocodilos que os sapos cururu varreram do mapa. Não tem nada. Eles não vão voltar por magia, então... Isso é o que chamamos de extinção local. Os crocodilos não conseguiram reagir, mas Viv sim. Peguei! Eu sei que não vou matar todos os cururus, mas eu juro por Deus que eu vou tentar matar todos aqueles com quem eu tiver contato.
Manusear sapos cururu é relativamente seguro. A toxina fica do lado de dentro. Conduzir execuções violentas, contudo, pode ser perigoso. Quando eu pego um sapo cururu para matá-lo, eu seguro bem ele aqui pelas pernas, acima do joelho, porque assim ele não vai poder virar de bruços mesmo. Aí eu coloco na pedra, então eu pego a marreta e aí... totalmente morto, com um golpe bem rápido. Mas a técnica de Vivi não era infalível. E um dia, um sapo teve sua vingança. Quando eu levantei a marreta, eu vi que ele tinha se virado e estava de barriga para baixo. As glândulas venenosas em suas costas estavam expostas. E eu pensei, droga, temos um problema aqui. Droga! O veneno espirrou direto nos olhos de Vivi Sobek. Apesar de seus esforços para se lavar, a toxina estava se infiltrando em seu sistema. Era uma espécie de névoa subindo e cobrindo a minha visão, como se estivesse se fechando com uma rede. E depois começaram as cores, mas só 4. Laranja, amarelo, vermelho e verde. Como um caleidoscópio que estava fora de foco. O efeito do veneno do sapo no olho é desconhecido. Mas muito provavelmente as toxinas estavam interrompendo a operação do delicado nervo óptico. O meu medo era que ele continuasse a se deteriorar até eu ficar totalmente cega. E que droga iria acontecer depois disso? Com a visão desaparecendo, Vivi precisava de ajuda depressa. Mas ela estava sozinha e a mais de 30 quilômetros da cidade mais próxima. Sua única opção era dirigir cega. Eu não conseguia ler a placa. Era muito difícil ficar na estrada. E eu só sabia que estava na estrada porque quando eu caí para a esquerda, pude ouvir o barulho do mato batendo no carro. Eu descobri que se eu fizesse isso, eu conseguia ver pedaços pequenos, como um mini telescópio. Eu sabia que era perigoso, mas eu não tinha escolha. Eu sabia que tinha que chegar à clínica. Vivi teve muita sorte de sobreviver à viagem. Ela chegou ao centro médico em segurança. Após 6 horas de cegueira, sua visão retornou. E com ela, um novo respeito pelo inimigo. Hoje, ela conduz sua campanha anti-sapos com cuidado. Eu acho que se chama a vingança dos sapos. Quando se está em guerra com algo como o sapo cururu, existem atiradores e minas, e acho que eu fui atingida porque ele me acertou bem nos olhos, como um bom atirador faria. Anfíbios, sapos cururu são como esponjas. Eles absorvem a água pela pele. Aqui, nos quintais australianos, a água que eles precisam sempre está à disposição. Áreas úmidas e sombrias são abundantes aqui. E também comida. O Rinella marino está desfrutando do seu estilo de vida suburbano e não gosta de ser incomodado. Ele é tão tóxico para animais de estimação quanto para animais selvagens. E está provando que em seu novo território só existe lugar para um chefe. Mas em sua mudança do deserto para o quintal, ele tem se metido em encrencas. Há um grupo de pessoas comprometidas em fazer justiça. E alguns não estão mesmo de brincadeira. Essa aqui é uma Winchester ou 22. Essa aqui é ideal para atirar em sapos cururu de mais ou menos 30 metros.
É um rifle de ar, apenas um tiro mesmo e não vai muito longe. Isso aqui é munição para sapos e tem sido vendida para usar no combate à chegada de sapos cururu. Muito eficaz numa distância de mais ou menos 30 metros. Mas esses atos vigilantes só podem matar um sapo de cada vez. Muitos argumentam que para destruir uma praga de sapos, é preciso liberar sua própria praga. Afinal de contas, os australianos já fizeram isso antes. No começo do século XX, uma praga de mais de 600 milhões de coelhos era o flagelo do deserto. Os australianos contra-atacaram com uma arma biológica. Eles soltaram 2 doenças que dizimaram a população de coelhos. Os cientistas também tentam desenvolver uma arma biológica para atingir o sapo cururu. Um vírus especialmente projetado para impedir que os sapos amadureçam. Mas soltar um vírus na natureza pode não ser necessário para atacar os sapos. Talvez as vítimas atuais do sapo possam aprender a se proteger. Ben Phillips tem cobras que estão mostrando sinais de que os sapos talvez não sejam um problema a longo prazo. Estudos das poucas cobras que sobreviveram no nordeste da Austrália, cheio de sapos, mostraram que elas não atacam os sapos. Ao contrário, elas tendem a evitá-los. Conforme estas cobras se reproduzem, elas passam esse traço para a próxima geração. A evolução está fazendo delas especialistas em sapos. Há uma boa chance de que nos próximos 100 a 200 anos, muitas populações de cobras e coisas assim vão se adaptar aos sapos, e os sapos serão um problema menor. Mas 200 anos é muito tempo para esperar. Muitas espécies podem se extinguir nesse entretempo. E o invasor estrangeiro dificilmente vai parar até conquistar cada canto habitável da Austrália. Este pescador não faz ideia do que está prestes a fazer. Mestres da furtividade quando precisam, sapos cururu aproveitam qualquer chance de se mudar. Ao pegar uma carona, os sapos podem realmente viajar. Por que andar 1 quilômetro por dia quando você pode pegar uma carona e andar 50? Ou tão longe quanto seu motorista puder te levar. Estes sapos viajantes vão causar estragos em seus novos lares. Os sapos escondidos são como bombas relógio. Quando começarem a se reproduzir, seus números vão explodir. Em um momento de paixão, só esses 2 podem produzir 30 mil ovos, as sementes de uma nova colônia. E muitos outros sapos férteis devem avançar. Sapos chegando de todas as partes podem sobrecarregar até seu exército de defensores. Então, a marcha imparável do sapo vai continuar pelo resto habitável da Austrália. Esta batalha claramente não terminou.